Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje vai se dedicar a falar sobre gestão do tempo e produtividade, porque uma coisa está diretamente relacionada à outra. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós trouxemos aqui no estúdio do Mundo Corporativo uma especialista no tema, a empresária Tatiane De Angela. Tatiane, que está aqui ao meu lado já, desde já, muito obrigado pela sua presença e um bom dia para você, Tatiane. Bom dia, Milton. Eu que agradeço pela presença. Assim, é uma imensa satisfação poder estar aqui e contribuir um pouquinho mais. Tatiane, que é autora do livro Faça o Tempo Trabalhar para Você e Alcance Resultados Extraordinários. Livro esse que você está vendo aí na tela do seu computador, editado pela Ser Mais. Tatiane, por que a preocupação com o tempo? Eu vejo que o tempo é um dos itens mais valiosos que nós temos no dia de hoje. Por quê? Todo mundo quer ter mais dinheiro, todo mundo quer ter mais saúde, quer constituir uma família, mas para ter tudo isso, eu preciso de ter tempo. Para ter mais dinheiro, eu preciso dedicar o meu tempo a mais projetos, eu preciso inovar, eu preciso agir mais no estratégico. Para ter mais saúde, eu preciso fazer uma atividade física, eu preciso me alimentar melhor. Tem pessoas que correm tanto que emendam e não tem horário de almoço, não tem horário de se alimentar, não tem horário de dormir. Para eu ter tempo para minha família e um tempo genuíno, eu preciso também conseguir organizar melhor todas as minhas atividades e fazer o meu tempo render, o meu tempo trabalhar para mim. Então eu vejo que hoje o tempo é o recurso mais escasso que nós temos e mais valioso, até porque o tempo não tem como se recuperar. Ah, eu perdi dinheiro, montei uma empresa, o negócio não deu certo, eu perdi dinheiro. Agora, se eu perdi o tempo, não tem como eu voltar atrás e fazer diferente. Tem como eu fazer diferente a partir de agora, que aí cabe para a gente estabelecer esse plano de ação, o que vai ser feito diferente da agora para frente. Logo na abertura aqui você disse algo do seguinte tipo, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso fazer meu tempo render mais, e às vezes a gente tem que abrir mão de outras coisas para fazer isso, ou você tem que trabalhar melhor aquele tempo dedicado ao trabalho? São as duas coisas. Primeiro, eu preciso trabalhar melhor o meu tempo, porque uma coisa que eu percebo muito, as pessoas estão no trabalho, não significa necessariamente que a pessoa esteja trabalhando. Às vezes a pessoa está no trabalho, mas ela se dispersa ali no momento do cafezinho, as redes sociais, os famosos ladrões do tempo. Então, no final do dia, ela chega e fala assim, nossa, eu estou exausta, destruída, trabalhei muito, mas o que eu fiz de significativo? E ela não consegue elencar sequer uma única realização para ela falar assim, olha, valeu a pena isso aqui que eu fiz. Então, às vezes, por falta de método, foco e concentração na atividade, e às vezes por falta de selecionar mesmo. Eu tenho um coach que ele é como eu, assim, a gente quer abraçar o mundo, gosta de muitos projetos, de muitas novidades. Só que aí eu falei assim, olha, eu aprendi a duras penas que nós temos que selecionar, porque eu não consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu não consigo fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. E 3 projetos grandes, eles vão ocupar uma fatia do tempo que vai extrapolar as 24 horas que todos nós temos. Então, ele entra na parte de selecionar, eu tenho que aprender a dizer não para algumas coisas, eu preciso fazer alguns filtros e eu preciso ter método para fazer uma coisa de cada vez, porque se eu fizer 3, 4 coisas ao mesmo tempo, eu vou acabar perdendo pelo menos 50% de produtividade. Me deixa entender por que você decidiu se dedicar a essa área, como é que você chegou a este tema? Fantástico. Eu cheguei primeiro uma experiência para mim, porque por eu ser uma pessoa que queria fazer muitas coisas e eu não vim de uma família rica, então eu queria construir a minha carreira sozinha mesmo. E para construir a carreira chegou um ponto que eu mergulhava. Teve uma semana que eu dormia todos os dias 3 horas da manhã, acordava às 7, de segunda a segunda, e eu percebi e falei assim, até que ponto que eu estou sendo produtiva de fato. E aí tem uma frase que me chama muito a atenção que fala assim, não confunda estar ocupado com ser produtivo. Ser produtivo não é estar ocupado a maior parte do tempo. Não é não ter agenda nunca, não é fazer milhares de coisas ao mesmo tempo. Ser produtivo é você conseguir atingir um resultado que vai te levar em direção ao seu objetivo de vida, ao seu propósito. Então foi aí que eu comecei a estudar, aí li vários livros, fiz vários cursos nessa área, me apaixonei pelo tema e eu comecei a mudar os meus resultados e mudar o resultado de toda a minha equipe. Nessa época eu era gerente, em 6 meses eu fui promovida para diretora comercial e marketing de uma instituição.
E eu fiz a minha equipe produzir em um ano mais de 300% a mais, só com técnicas de gestão do tempo. Então, uma das coisas que eu comento muito, principalmente para a área comercial, que é uma área fácil de você mensurar resultados em termos de metas, vendas, eu comento o seguinte: você pode ser o melhor vendedor do mundo, ter um argumento fantástico, mas se não tiver gestão do tempo, se não conseguir ser produtivo durante o seu dia, nada adianta. Aliás, o Ariel Souza, através aqui do nosso Facebook, ele que está assistindo lá na página da CBN também essa nossa conversa, quer saber como fazer para multiplicar o tempo. Fantástico. Na hora que eu falo, faça o tempo trabalhar para você, é muito ligado a isso. Como que a gente pode multiplicar? Um dos pontos é a questão de delegar. Tem líderes hoje que eles querem carregar a empresa nas costas, eles querem fazer tudo. Tem líderes que não são capazes de confiar na sua equipe a ponto de receber todos os e-mails. Eu conheço alguns líderes assim, que eles acompanham e fiscalizam os e-mails. Todo e-mail que a pessoa manda, que a pessoa recebe, chega na caixa de entrada dele. Ou seja, ele vai ficar o dia inteiro, as 24 horas por dia, só olhando o e-mail e fiscalizando o que a equipe está fazendo ou não. Então, aqui, nessa parte de delegar, entra muito uma palavrinha-chave, que é confiança. Eu preciso confiar na minha equipe. Ah, mas às vezes as pessoas querem burlar o sistema, eles querem passar para trás, como que eu posso confiar? E aí tem uma frase que eu gosto muito, de John Wooden, que ele diz o seguinte: eu prefiro confiar nas pessoas e me decepcionar de vez em quando, porque vai acontecer de vez em quando você se decepcionar, do que desconfiar e ser infeliz a vida inteira. Quando a gente não é capaz de confiar em ninguém e achar que todo mundo está passando para trás, é uma pessoa muito infeliz. A gente não tem segurança, não tem paz. Agora, a partir do momento que eu dou o voto de confiança em alguém, essa pessoa ela se sente até mesmo na obrigação de retribuir isso de alguma forma. Fala, nossa, a pessoa confiou tanto em mim, eu preciso retribuir. E eu tive uma época que eu tive uma empresa em Fortaleza e Teresina. Então, morando em Goiânia, e eu administrando à distância, fazendo outros negócios também, Fortaleza e Teresina. E as pessoas falaram assim, como que você conseguiu fazer a sua empresa de Fortaleza e Teresina crescer, estando tão longe? Porque tem aquela famosa frase que é o olho do dono que engorda o gado. Isso. Então eu falei assim, eu gosto de quebrar paradigmas. Então vamos quebrar esse primeiro paradigma aí da mente. E aí a gente conseguiu crescer 60%, mesmo eu estando longe, porque eu confiei na minha equipe. E eu queria ver só o resultado. Eu não estava preocupado em saber que horas que chega, que horas que sai. Qual é o resultado que você vai trazer? Agora, Tatiane, vamos pegar um pouco assim o início dessa história, ou o início do nosso dia. Porque pelo que você falou agora e pelo que você escreve no livro, essa definição logo no início do dia do que será prioridade nas próximas horas, ela é fundamental. É o que você chama aqui de fazer uma reunião com você mesmo? Isso. É crucial. E eu falo assim, não só do dia, mas planeje a sua semana antes que ela comece. Então, quando eu começo com uma semana bem estruturada, bem planejada, o meu propósito, a minha motivação, o entusiasmo é outro e as coisas acontecem. Você não perde tempo, porque eu vejo que tem muitas pessoas que chegam na empresa e falam assim, nossa, eu tenho tantas coisas para fazer que eu não sei nem por onde começar. E aí é onde já inicia o processo de desperdício. Até que ela consegue começar a selecionar por onde ela vai começar, o que ela vai fazer primeiro, o que é prioridade, já se perde muito tempo. E essa reunião com você mesmo é uma reunião fantástica. Eu faço comigo uma vez na semana, oriento todos os meus alunos, as pessoas que forem ler o livro, porque é um momento onde você se desconecta do mundo, que você se desliga, que não tem interrupções, porque a pior coisa é você estar planejando e aí chega pessoas toda hora para interromper, o telefone toca, vibra e você não consegue ter um foco, uma concentração. E é um momento onde você começa a planejar. O que eu quero para essa semana? E aí você começa a fazer algumas perguntas de coach para si mesmo. É um auto-coach. Tipo, o que precisa acontecer durante essa semana para eu falar que a semana valeu a pena para mim? Porque, às vezes, a gente planeja 50 coisas para fazer numa semana e fica frustrado porque não conseguiu fazer tudo. Então, a pergunta básica aí qual é? O que precisa acontecer nessa semana para eu falar que a semana valeu a pena? Ou seja, a partir dessa resposta, fica mais fácil de eu enxergar nas várias tarefas que eu tenho que exercer qual é a minha prioridade. Justamente. Das 50 tarefas que, às vezes, a pessoa coloca e, por não planejar direito, já sabe que não vai dar tempo.
E aí você vai conseguir selecionar quais são as principais, qual que eu não abro mão, qual que vai me levar em direção ao meu objetivo, Agora ao meu aí, isso propósito. está muito relacionado exatamente ao meu objetivo, ao meu propósito, mas nem sempre eu vou poder atuar de acordo com o meu propósito, porque eu presto serviço, eu trabalho numa empresa que talvez tenha um outro objetivo, eu tenho que começar a me adaptar a esse cenário também, aquele com quem eu estou atuando. Justamente, para quem é funcionário, um colaborador de uma empresa, ele vai precisar ver com o dono da empresa quais são as prioridades. Olha, eu trabalho nesse departamento, eu preciso ver essas questões, quais são as prioridades que você quer que eu entregue. E essa conversa clara vai conseguir direcionar melhor. Agora, uma coisa que é muito importante é aquela frase, aquela famosa frase: trabalhe no que você ame e você não precisará trabalhar nem um dia sequer da sua vida. Porque o trabalho ele passa a ser um lazer, uma diversão. E quando a gente trabalha feliz, quando nós trabalhamos naquilo que nós amamos, a produtividade é muito maior. Saiu até uma reportagem na revista Você S.A. falando isso. Em ambientes felizes, as pessoas produzem mais. Então, é importante que o seu trabalho esteja alinhado, atrelado ao seu propósito de vida. Aliás, você citou aqui sobre o tipo de profissional, a Babi Padial, também pelo Facebook, pergunta assim: autônomos possuem mais dificuldade na administração do tempo? Geralmente sim, porque requer uma maior disciplina. Então, se for uma pessoa que já consegue ter uma disciplina, ótimo. Se é uma pessoa, porque aí a gente vai conhecer os nossos perfis. Eu falo muito no livro também a questão do perfil de pessoas. Tem perfil de pessoas que odeiam rotinas. Tem perfil de pessoas que só trabalham se tiver rotinas. Então, a gente tem que respeitar e entender que as pessoas são diferentes e que cada uma vai ter um método, uma ferramenta diferente para conseguir gerenciar melhor as suas atividades dentro do tempo. Então, assim, para quem é uma pessoa disciplinada, para quem é autodidata, ele consegue estudar em casa, ele consegue organizar sua agenda, ele consegue produzir mais. Agora, tem pessoas que precisam ter um líder. Tem pessoas que precisam ter um horário para entrar na empresa, porque senão vai acordar 10 horas da manhã e o dia já não vai render. Aliás, está muito ligado à forma como nós somos treinados, né? Essa ideia de você ter que sempre trabalhar para alguém, e aí você entrega nas mãos desse alguém a sua própria agenda, ele vai fazer o meu horário. Parece uma coisa que a gente é treinado para isso e aí se acostuma nesse padrão. Isso está mudando? Muito. Nos dias atuais, até por conta das quantidades de trabalho autônomo, digital, hoje as pessoas trabalham pela internet em casa. Então, isso está mudando e ela precisa mudar os hábitos. Por exemplo, tem uma pesquisa que mostra que nós precisamos repetir um novo comportamento que eu quero adotar, eu preciso repetir 21 vezes consecutivas para que isso se torne um hábito na minha vida. Para que aquilo seja um padrão. Um padrão de comportamento. E a partir do momento que ele se torna um padrão, eu já não vou forçar, já não vou gastar mais tanta energia para fazer, porque ele já é piloto automático. É como se eu estivesse já dirigindo o carro aí para o trabalho. Isso vale para a função que você exerce na empresa, vale para fazer uma atividade física, vale para o estudo. Criar esse padrão. Criar esse padrão. Inclusive, personagens trainers já estão trabalhando com essa estatística de 21 dias. O detalhe aqui da palavra é consecutivos. Então, se eu fizer aleatórios, 21 dias durante o ano, não vai ter o resultado. Não vai resolver. O caso aqui da Elô, que nos escreve pelo e-mail mundocorporativo@cbn.com.br. Vamos ver se a estratégia que ela está pensando aqui pode dar certo ou não. Essa que tem muitas tarefas para executar e estudos para fazer. No entanto, não consegue determinar um tempo X só para o estudo, um tempo Y para os demais afazeres. Isso me mortifica de maneira que afeta a minha convivência com os demais. Tenho a impressão de que não sei administrar o meu tempo. Como faço para usar o tempo em meu favor? Aí põe lá o seguinte: eu tenho que estipular horas para cada tarefa, mesmo que não tenha concluído a que me propus anteriormente? Você define 1 hora para fazer isso, meia hora para fazer aquilo e tem que seguir isso à risca? Na hora do planejamento, nós precisamos prever quanto tempo que gasta para uma tarefa. Por quê? É ruim você começar e deixar inacabado. Tem até um slogan que eu uso muito, que é assim: faça uma tarefa por vez e vá até o final, entregue. Porque no final do dia, você vai sentir aquela realização. Nossa, eu consegui fazer isso, vai só ticando na agenda. Agora, quando eu começo e deixo as coisas pela metade, o resultado não é tão promissor. Então, isso começa lá no planejamento da agenda.
agenda. Quanto tempo que eu gasto para fazer isso? Por exemplo, eu fui fazer a agenda com a minha secretária. E minha secretária colocou várias tarefas, um brainstorm de tarefas que ela tinha para fazer, as pendências, colocou até aí tudo bem. Na hora que ela foi fazer a divisão, foi onde houve a falha. Porque eu olhei a tarefa dela, estava assim, segunda-feira, gigantesca. Terça-feira, um pouco menor. Quarta-feira, um pouco menor, tipo um funil. Sexta-feira, não tinha quase nada para ela fazer. E eu falei, vamos começar na segunda, que tem esse montante de coisas. Quanto tempo você gasta, em média, para fazer essa atividade? Aí ela foi colocando, isso aqui é uns 5 minutos, isso aqui é 30 minutos, 1 hora. Na hora que a gente somou todas as atividades que ela tinha colocado para segunda-feira, nós descobrimos que ela precisaria de umas 47 horas para conseguir. Sabendo que o tempo tem 24 horas e que é só 8 horas de expediente... E disso a gente não vai mexer. Lembrando que dessas 24 horas, algumas nós temos que reservar para dormir. Justamente. Seria humanamente impossível ela fazer todas as atividades que ela mesma tinha planejado, em aspa, para colocar na segunda-feira. Então a questão é, será que eu tenho planejado certo? Eu colocar que eu vou fazer uma tarefa em 30 minutos, sendo que essa tarefa gasta no mínimo 3 horas. Então esse planejamento, que aí a gente começa antes um diagnóstico, um mapeamento do seu dia. Sempre o que eu oriento a todas as pessoas? Antes de você começar a planejar, mapeie o seu dia. Passe uma semana anotando cada passo que você faz. Tipo, acordei 8 horas da manhã, acordei às 7, anota. O que você fez? Gastei X horas para tomar um café, tomei um banho, fui fazer uma atividade física. E a pessoa vai escrevendo a agenda dela como se fosse um diário. Aquele diário dos adolescentes, a gente vai voltar a essa prática. Durante uma semana apenas. Ali, a pessoa vai perceber quanto tempo ela gasta para cada atividade e, principalmente, ela vai perceber quais são os ladrões do tempo. E aí, depois dessa consciência, ela vai poder construir uma agenda, um planejamento com um plano de ação do que fazer para banir, eliminar esses ladrões do tempo da vida dela e conseguir ser mais produtiva. Aliás, isso vai ao encontro do que diz aqui o William Castro pelo Facebook. Ele diz, é uma pergunta que ele faz, mas tem tudo a ver com o que você disse. É preciso escrever meus objetivos da semana e relatar os resultados? Aí seria o segundo passo. Quer dizer, primeiro, que você já deixou claro. Sim, escreva os objetivos para você visualizar aquilo que você tem para fazer. Agora, relatar os resultados é necessário também, ao final daquela semana, você identificar o que você fez e não fez? Com certeza. Eu faço uma prática com a minha equipe, que inclusive é uma prática da psicologia positiva, que eu chego no final do dia e eu falo, me falem 3 motivos de gratidão do dia de hoje e o que você vai fazer de diferente amanhã. E dessa forma diária, a gente consegue estabelecer um plano de ação do que eu quero melhorar, do que eu quero mudar para o dia de amanhã e o que foi bom, o que valeu a pena do dia de hoje. A gente faz isso diariamente no final do expediente. Então, assim, você conseguir mensurar até que ponto que eu cumpri a minha agenda, até que ponto que eu fiz o meu planejamento, executei. Porque a questão não é só planejar. Hoje eu acho que o maior gargalo está na execução. Muitas pessoas planejam, mas não fazem acontecer, não colocam em prática esse planejamento. E aí você mensurar, peraí, coloquei em prática? Coloquei. Não coloquei. O que faltou? O que te impediu de colocar em prática esse planejamento? E dessa maneira você vai ajustando. Hoje eu tenho um modelo de agenda que eu utilizo e essa agenda eu já mexi nela umas 5 vezes, percebendo que a primeira vez que eu fiz, todo mundo olhou e falou, nossa, mas tá assim, meticulosa, tá minuciosamente planejada. E ainda muitas coisas não deram certo, não funcionaram. Então a gente vai testando o que se adequa à nossa realidade, ao nosso perfil. A ideia de que nós somos multitarefas, ela não existe? Não existe. Esse é uma dor, principalmente para mulheres, porque o homem ainda fala assim, eu só consigo fazer uma coisa de cada vez. A mulher não, a mulher ela se gaba, tipo, eu consigo tranquilamente fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. E aí tem aí nesse aspecto ainda os jovens, porque você tende a ter a ideia de que você nasceu nesse ambiente de multitelas e multitarefa. Nem mesmo os jovens são multitarefa? Nem mesmo os jovens, as novas gerações, aí conhecido como geração Y, que certa vez eu assisti o Valdez Levi, que eu achei muito interessante como ele colocou, que ele falou assim, nossa, hoje as crianças, eles são assim, eles estão fazendo o dever de casa em frente à televisão, escutando a conversa dos pais e passando o pé no cachorro. Então, a gente geralmente faz 4, 5 coisas ao mesmo tempo. E parece que a rotina exige isso. Só que o que estudos comprovaram? A Universidade de Stanford, ela fez uma pesquisa com 100 estudantes.
Desses 100 estudantes, ela pegou 50 deles, que eram pessoas que geralmente faziam uma tarefa de cada vez. E, de outro lado, ela colocou 50 estudantes que faziam muitas coisas ao mesmo tempo, eram multitarefas. E aí ela começou a fazer vários testes psicológicos para conhecer um pouco mais da área do nosso cérebro. E ela percebeu o seguinte: quem faz muitas coisas ao mesmo tempo consegue expandir no cérebro a capacidade multitarefa. Olha que legal. Você consegue ter um desempenho muito maior, consegue fazer 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Porém, à medida que você expande essa capacidade no cérebro, diminui diretamente a capacidade de concentração, de reflexão. Então as pessoas, elas perdem um pouco da inteligência emocional, perdem a criatividade, aquele momento de você refletir, de pensar, eles perdem a concentração, começam a perder memória. Eu vejo muitas pessoas que às vezes chegam no cômodo e falam: o que eu vim fazer nesse cômodo? Porque a memória fica abalada, não consegue Porque, na mais... verdade, você não focou aquela informação que você queria para saber o que você ia fazer ali na frente. Por isso que a gente acaba esquecendo quase sempre de várias coisas. Justamente. O que eu estava fazendo aqui? O que eu ia Pensa em fazer 3 agora? coisas ao mesmo tempo, e aí o nosso cérebro ele não consegue comportar tudo isso. E a grande questão é que Stanford comprovou o seguinte, que em todas as outras áreas, em termos de agilidade, em termos de resultado, em termos de concentração, em todas, quem é multitarefa ficou prejudicado. Eles conseguiam resultados inferiores. Tem um dado que você mostra no livro Faça o Tempo Trabalhar para Você, que me chamou muito a atenção, que é o tempo que nós perdemos quando somos interrompidos em uma tarefa que estamos exercendo, obrigatoriamente temos que atender uma outra pessoa e depois voltamos para a tarefa. É um tempo enorme que você acaba sendo desperdiçado. Muito grande. A gente nem acredita, né? Mas a neurociência, por meio de vários estudos, ela comprovou que cada vez que eu mudo de uma atividade para outra, eu perco de 7 a 14 minutos. É como se fosse uma água fervendo, borbulhando, e quando eu tiro do fogo e volto imediatamente, ela nunca volta para o estágio que ela estava borbulhando. Ela precisa se reaquecer. Dessa maneira funciona também o nosso cérebro. Ele precisa se reaquecer. Então, eu conto muito o exemplo que já aconteceu comigo, de eu estar respondendo um e-mail, e às vezes tem e-mails que são um pouquinho maiores, não deveria, mas tem. E aí você está ali no meio da concentração, lendo, respondendo, e chega uma pessoa para te perguntar coisas simples, como, por exemplo, quantas horas são? É algo que você vai gastar segundos para passar para a pessoa. Mas na hora que você volta para o computador, que volta para o e-mail, o que acontece? Precisa ler o e-mail tudo novamente. E muitas vezes ainda pensar, o que eu ia comentar aqui mesmo? Gente, eu tinha uma coisa na ponta da língua aqui, igual quando a gente vai escrever um artigo, um livro mesmo. Você fala, nossa, veio uma ideia, mas essa ideia só passou de relance. Ela veio, eu fiquei empolgada e de repente acabou. Roberto Toledo quer saber o seguinte, ele primeiro comenta, na gestão do tempo é importante estabelecer intervalos. Se sim, qual a melhor forma de aproveitá-lo? Esses intervalos, uma das coisas que o Google começou a colocar muito em prática foi a questão da meditação, da respiração. Tem pessoas que usam o intervalo só para as redes sociais. Eu acho que as redes sociais é algo que distrai, que até é gostoso, mas eu não sei se assim, até que ponto que ela vai conseguir te relaxar por completo e trazer o foco, trazer a concentração. Então, e tudo que é em excesso é ruim. Quando a gente entra nas redes sociais, você vai entrar para só dar uma resposta, uma postagem, 5 minutos. Mas quando se percebe, já se passaram 1 hora ali. Então, tudo que é prazeroso, a sensação é de passar cada vez mais rápido mesmo. Então, o que eu sugiro? Trabalhar a respiração, trabalhar momentos de meditação, momento de planejamento. É 5 minutos. O intervalo entre atividades que exigem muita concentração, o intervalo é de 5 a 10 minutos, já dá para você recuperar o fôlego e conseguir ter foco novamente. Um dos nossos ouvintes aqui pelo Facebook mandou a seguinte mensagem: nossa, meu chefe precisa ouvir isso que você está dizendo. Ele me interrompe o tempo todo. Olha só, tem um segredo para trabalhar isso com o chefe. Porque quando a gente faz os cálculos de 7 a 14 minutos, eu faço muito esses cálculos. Por exemplo, vamos supor que eu fui interrompida 27 vezes durante o meu dia. Isso é muito pouco. Quando a pessoa fizer o diário, que ela mapear o dia dela, ela vai se assustar. Geralmente a gente é interrompido umas 50 vezes ao dia. Mas vamos supor que é interrompido 27 vezes. De 7 a 14 minutos para se concentrar, vamos fazer uma média, 10 minutos, mais ou menos, que depende de pessoa para pessoa, né? 10 minutos para se concentrar. Pelo menos você perdeu 4 horas e meia do seu dia.
4 horas e meia por dia, por isso que no meu livro eu trabalho muito, eu ensino vários planos de ações para a pessoa ganhar 4 horas ou mais por dia. Então, 4 horas por seu dia, qual que é o valor do seu salário? Qual que é o valor da sua hora? Multiplica o valor do seu salário, da sua hora de trabalho, vezes 4 horas e meia, vezes um ano. Porque quando a gente vê o dia, aqui eu perdi só X reais, é pouco. Mas na hora que nós colocamos isso no ano, a gente vai perceber que a gente perde uns 200 mil, 300 mil reais, dependendo do salário. Se for um executivo com um salário mais alto, ele pode chegar a perder $500 000 só com esses desperdícios, ladrões do tempo que não levam a nada. Então, se a gente chegar e sensibilizar o chefe nesse sentido, mostrar os dados, porque o chefe é o que ele mais quer resultado, principalmente financeiro para a empresa. A gente pode entrar num acordo e conseguir estabelecer uma pauta de reunião. Isso aí é o maior segredo. Você, por exemplo, eu lembrei que eu tenho que falar uma coisa com o Milton. E aí, daqui a pouco, eu lembro que eu tenho que falar outra. E não são importantes e urgentes, não precisa ser naquela hora, pode ser no dia. E aí eu vou anotando a pauta. Milton, isso que eu tenho que falar. Ao invés de eu te interromper umas 10 vezes, eu te interrompo apenas uma vez e já falo os 10 itens da pauta. Olha como que é mais prático, mais produtivo para as duas partes envolvidas. Você usou uma expressão agora há pouco, ladrões do tempo. Quais são os principais ladrões do nosso tempo? Olha, são mais de 24 ladrões do tempo, só para a gente se perceber. Agora, o que é mais comum, o que é mais recorrente na vida das pessoas? Procrastinação. Existem aqueles, é importante antes fazer um parênteses aqui, existem ladrões do tempo que são autogerados, ou seja, que eu mesmo vou gerar, e tem aqueles que é por fatores externos, que aparentemente eu não posso controlar, que vem de fora. Então, a procrastinação é um que eu mesmo gero, vou deixando para depois aquilo que eu poderia fazer agora. Existe também um ladrão do tempo que é a dificuldade de dizer não. Então, querer atender, ser extremamente prestativo, fazer tudo de todos e não fazer o meu é uma outra questão. Interrupções, que foi esse que nós colocamos. É um dos... Eu até coloquei aí como chefe da quadrilha. É um dos mais presentes no nosso cotidiano. E interrupções cabe qualquer coisa, né? Que pode servir de interrupção. Inclusive isso que eu acabei de fazer com você, interrompendo sua fala. Pode complementar. Justamente. E é por isso que ele é o chefe da quadrilha, porque até as redes sociais geram isso. Ou seja, as redes sociais são um ladrão do tempo e elas intensificam as interrupções, que é o chefe da quadrilha mesmo. Então, as redes sociais, hoje em dia, eu vi aqui no início, ela é tão poderosa, eu gosto tanto da tecnologia, porque é um marketing mais barato, muito poderoso, que a gente não tem nem ideia de onde vai chegar. Esses dias, uma pessoa dos Estados Unidos começou a comentar no meu Face, eu falei, gente, olha, da Itália, perguntou se já teria o livro traduzido em italiano. Então, assim, isso é muito gostoso, não tem fronteiras para você ter um alcance das suas ideias, das informações, mas é um paradoxo que a gente vive. O paradoxo é, ao mesmo tempo que a tecnologia veio para otimizar o nosso tempo, para aproximar pessoas longe de nós, amigos da infância, a gente consegue encontrar e manter contato nas redes sociais, sabe, da vida de todo mundo, ao mesmo tempo que veio para otimizar, por exemplo, na máquina de escrever. Antigamente a máquina de escrever, não sei se é da sua época. É da minha época. É da minha época. E a máquina de escrever era bom, porque assim, você escrevia, esqueci uma estrofe. Sabe aquele momento de distração que você esquece uma estrofe? Não dava para você ir lá, dar um enter e encaixar a estrofe no meio. Você tinha que só digitar, no caso, datilografar, tudo novamente. Agora, com a computação, com a tecnologia, isso ficou muito melhor, otimizou muito o nosso tempo. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não souber dosar, equilibrar isso nas nossas vidas, ele prejudica todo o tempo que nós temos. Por quê? São informações vindas do mundo inteiro em tempo real. Então, para a gente começar o programa aqui, a gente já precisou ver o Periscope, o Facebook, são tantas coisas, tantos canais, e aí fala assim, as pessoas podem mandar resposta por tantos canais, tinha que ter uma ferramenta que centralizasse um funil, que aparecesse todos os comentários de todos os locais numa única plataforma. O que ajudaria a controlar e administrar melhor esse nosso tempo, com certeza, eu não tenho dúvida disso. E como o nosso está chegando ao fim, Tatiana e De Angela, eu queria que você resumisse um pouco aqui, porque pelo que eu vejo, pelas várias perguntas que eu ainda tenho aqui, por esses diferentes canais, as pessoas querem a fórmula mágica. Não existe uma fórmula mágica, mas existe um passo a passo que a gente pode adotar a partir de hoje
para ter um controle melhor sobre esse tempo? Vamos tentar resumir isso para as pessoas agora? Com certeza, vamos sim. Começa para aquela parte que eu já comentei, mapeando o seu dia. Depois que eu mapeei o meu dia e percebi quais são os gargalos, aonde eu estou perdendo muito tempo, entra o plano de ação com um planejamento sistematizado. Muitas pessoas me perguntam, aonde que eu devo fazer minha agenda? A questão é, se você prefere eletrônico ou prefere papel, não importa, mas que seja só um meio. Porque tem pessoas que usam papel e usam a agenda do celular, a agenda do computador, aí você dispersa todas as informações. Eu gosto muito do eletrônico porque eu coloco no meu celular, coloco alertas para me lembrar. O que é recorrente, eu não preciso escrever 10 vezes. O que é recorrente, eu coloco lá, repetir uma vez na semana, repetir todo mês. Então, facilita muito. Hoje existem várias ferramentas que facilitam o nosso tempo. E depois disso, começar a colocar em prática com a ideia de repetir 21 dias consecutivos, pelo menos, essa nova rotina. E aí, esse início, ele é como um avião decolando. Quando o avião vai decolar, ele gasta muito mais energia, muito mais combustível do que quando ele já está no ar. Vai ser dessa forma a nossa nova rotina. Quando você traça uma rotina, o desafio é o primeiro mês. Se no primeiro mês você conseguiu ter a disciplina necessária para colocar tudo em prática, depois é uma manutenção. Depois é só dar continuidade a isso, mas é muito mais fácil do que no início. Então, no início, você precisa estar motivado para dar esse impulso. E a motivação vem de onde? Eu gosto de separar a palavra motivo para ação. Aonde nós identificamos esse motivo para a ação? Por meio do nosso propósito, que no livro eu trabalho muito. Qual é o seu propósito de vida? O que você quer ouvir lá no seu aniversário de 70 anos de idade? E aí a pessoa vai rever a vida dela inteira para ver o que ela vai abrir mão, o que não está certo, o que não vai levar a nada e conseguir dar foco àquilo que realmente vai levar ela até onde ela quer chegar. Você tem convicção de que se nós soubermos organizarmos o nosso tempo, seremos melhores, mais produtivos, mais saudáveis? Mais felizes, tenho a plena convicção disso. Vamos fazer escolhas certas, sem desperdícios. Uma das coisas que eu comento é que teve uma época da minha vida que eu não sabia aonde eu queria chegar, qual era o meu objetivo de vida, e desde a faculdade, vários cursos que eu fiz, nenhum me levaria ao meu objetivo de vida. Perdi muito tempo. Um deles foi um curso de mecânica de carro que eu fiz. Ninguém acredita. Eu falo, Tati, pra que você fez um curso de mecânica de carro? Nem eu sei, porque hoje eu não lembro sequer uma palavra das pecinhas que eu aprendi ali. Só que na época, eu falava assim, é interessante saber, porque se o pneu furar na rua, porque se eu for no mecânico, o mecânico começar a falar coisas erradas, eu vou identificar isso. Você só identifica se você vive aquilo, coloca em prática, igual um curso de Excel. Se eu fizer um curso de Excel e não colocar em prática na minha vida, eu vou esquecer tudo, é como se não tivesse feito o curso. Tempo perdido. Bom, Tatiane de Ângela, quero agradecer sua gentileza de trazer parte desse seu conhecimento aqui para o mundo corporativo. Lembrando que a Tatiane é autora do livro Faça o Tempo Trabalhar para Você e Alcance Resultados Extraordinários. Esse é um livro publicado pela editora Ser Mais e tem aqui uma série de estratégias que você pode utilizar para otimizar o seu tempo, ser mais feliz e mais produtivo. A vocês todos que participaram aqui dessa nossa conversa, seja pelo Facebook, pelo Periscope, pelo Twitter, pelo e-mail, pelo canal que foi, aqui na internet, no site cbn.com.br, o nosso agradecimento. A você, Tatiane, um bom dia e até uma nova oportunidade. Muito obrigada, um bom dia. E você, não esqueça, esse é um conhecimento para ser compartilhado com as outras pessoas. Então, pegue essa entrevista, leve à frente nas redes sociais e, se você quiser, pode ir lá no LinkedIn também. Lá tem um grupo de discussões Mundo Corporativo da CBN. Lá você tem espaço para publicar o seu conhecimento, mostrar o que você realmente sabe sobre os diferentes assuntos que interessam ao mundo corporativo para as outras pessoas. Espero você por lá também. Até mais!